frequentar não é mais a ação física, é o intelecto. Então a salvação é e só depende de um ato intelectual de crer e de mudar de vida racionalmente. Nesse sentido, Zwinglio vence o debate contra todo mundo. Só que os cantões do norte da Suíça aderem à reforma de Zwinglio, os cantões do sul continuam católicos tradicionais e rejeitam, e a Suíça entra numa, era chamada de Confederação Helvética, entra numa espécie de guerra civil, tá? No norte zwingliano, as taxas de batismo são abolidas, as taxas de dízimo são abolidas, os monges e freiras recebem autorização para casar, então você imagina a felicidade, né? Ele proíbe o uso de imagens, o uso de relíquias, e em 1525 ele abole a missa. Ele abole a missa e transforma o culto cristão em algo muito simples, composto de oração, louvor e pregação da palavra na linguagem do povo. O que eu estou falando? É muito mais a ver com o que nós fazemos hoje, né? Então tem muito mais a ver com a reforma zwingliana. E o que Zwinglio vai fazer? Vai também instituir. O povo, igual Lutero, o povo precisa conhecer a Bíblia, e o povo precisa conhecer também teologia, só que o povo é pobre e trabalha. E Zwinglio era essa figura do pastor que está na porta da igreja cumprimentando os membros, que conhece os membros, que está à frente do seu povo, é Zwinglio. É o cara que procura simplificar as coisas. Então o que ele faz? Ele cria a chamada Escola dos Profetas, que é uma espécie de seminário, não na universidade, mas na calçada, na escada da igreja e no horário de almoço, de forma com que o sapateiro, o agricultor, o homem pobre estivesse passando por ali e pudesse estudar a teologia da mais alta capacidade e de graça. Como é que ele fazia isso? Enquanto ele era vivo, ele começava no Antigo Testamento, vinha uma pessoa ali na Vulgata. Aí vinha um hebraísta e lia no hebraico e falava assim: mostra como é que a Vulgata está errada aí. E o hebraísta detonava a Vulgata. Aí depois vinha ele, que era especialista em grego, e lia a Septuaginta, que é a versão em grego. E depois, vendo todos os erros da Vulgata, mostrando que a Bíblia diz no original, ele trazia para a linguagem de hoje e aplicava aquilo pastoralmente, de forma que houvesse um grande crescimento intelectual e teológico da população ali. Zwinglio, ele vai ser um grande amigo e vai ser o mentor dos grupos que vão ser chamados hoje de anabatistas. Depois ele vai romper com os anabatistas, mas no início ele era uma espécie de mentor intelectual dos anabatistas. Quem eram os anabatistas? Eram diversos grupos que surgiram antes da reforma, durante a reforma, que sempre foram perseguidos nas regiões onde eles passavam. E os anabatistas dessa época, chamados de anabatistas modernos, surgem com Conrad Grebel. Ele era um suíço, do norte da Suíça, que entendeu a mensagem de Zwinglio e falou o seguinte: o meu batismo infantil não valeu de nada, eu preciso fazer o quê? Me rebatizar. E ele pegou um amigo, os dois foram para o principal rio da cidade, e um batizou o outro publicamente. Voltaram dali e falaram: agora nosso batismo está valendo. Associaram isso à mensagem radical de Zwinglio e a Bíblia como única regra de fé e prática na comunidade cristã. Zwinglio, ele mais tarde vai romper com os anabatistas por conta da questão do batismo. Ele precisava, ainda que ele não cresce, pregasse contra o batismo infantil, Zwinglio se viu preso num problema político, porque o batismo infantil estava ligado com a vinculação de um membro a uma cidade, que estava vinculado também a quem poderia votar ou não. E Zwinglio precisava de pessoas votantes para apoiar ele na reforma, de forma que ele manteve o voto, o batismo infantil. Os anabatistas falaram: não, você está voltando atrás, isso é errado. E ele rompeu então com os anabatistas. Enfim, os anabatistas então são perseguidos na Suíça, fogem da Suíça
encontram-se, há vários movimentos anabatistas, né? Há na Alemanha, há na Holanda, há na Polônia, há na Itália, há em vários lugares. E esses grupos, eles têm uma característica em comum: eles pregam a separação entre igreja e Estado. Porque em toda a região que eles vão, eles estão empaulados de todas as igrejas que sejam. Se for católica, se for luterana, se for qualquer uma, eles eram perseguidos. Então eles falam que o batismo só vale se for adulto, após arrependimento e salvação. A Bíblia é a única regra de fé e prática. O Estado não pode determinar a religião, tem que haver liberdade religiosa, e a comunidade cristã tem que ser simples e democrática. Zwingli já havia estabelecido essa democracia. Ele dizia que no Estado cristão a última palavra pertence à comunidade. Quem manda no Estado é o povo, e quem manda na igreja é o povo. Zwingli joga por terra o sistema eclesiástico e institui isso que é base das nossas igrejas batistas, né? Aliás, as nossas igrejas batistas vêm do movimento zwingliano anabatista, né? Principalmente na Holanda. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui é que Zwingli, então, ele se vê no meio dessa guerra civil. Os estados do sul declaram guerra aos estados do norte. Zwingli vai à frente do exército como capelão, e Zwingli é morto em batalha. Tá? Ele morre muito cedo, tendo escrito pouca teologia. Por isso que a figura dele não é tão importante e famosa hoje. Mas o legado dele é muito mais importante do que a gente possa imaginar, tá? Porque ele vai introduzir essa radicalidade. Então, liturgicamente, esteticamente, né, a gente entra numa igreja protestante, evangélica, batista, assembleana, brasileira, a gente não vê imagem, não vê nada disso, certo? Nem a cruz. No máximo que a gente vê é uma mesa escrito o quê? Em memória de mim. Quem criou isso teologicamente? Zwingli. A ceia para ele é memorial. Para Lutero é consubstanciação. Para a Igreja Católica é transubstanciação. Para Calvino é presença mística. Para Zwingli é apenas um memorial. E para Zwingli o batismo também é apenas um símbolo. Não faz nada na vida do crente, porque para Zwingli tudo aquilo, se for material, se for gesto, se for atitude, conferir graça, é magia. Nada acontece se não estiver funcionando na mente, na razão, na intelectualidade. Então, o legado teológico de Lutero passa para os anabatistas. Os anabatistas, eles são perseguidos em toda a Europa, até que eles conseguem finalmente migrar para uma região fora do continente europeu, que não havia rei nem rainha lá. Era uma terra de ninguém. Pertencia ao rei da Inglaterra, mas o rei da Inglaterra estava do outro lado do oceano. Que lugar é esse? Estados Unidos. Então, esses grupos anabatistas, da onde surgiu a Igreja Batista, porque a Igreja Batista surge de grupos anabatistas que são perseguidos durante a perseguição aos arminianos na Holanda, a partir de 1608. Então, os arminianos e os batistas que seguiam a teologia arminiana também são expulsos da Holanda. Antes, em 1610, fundam a proto-Igreja Batista, e vão, em 1612, fundam a Igreja Batista na Inglaterra. Embebidas dessa ideia de separação entre igreja e Estado, Bíblia como única regra de fé e prática, batismo adulto, batismo consciente e da democracia radical. Esses grupos também são perseguidos na Inglaterra, junto com os congregacionais, junto com os puritanos, junto com os presbiterianos, e acaba que essa galera toda vai parar onde? Nos Estados Unidos, procurando uma terra onde eles pudessem plantar, cultivar, comercializar, sem ninguém perturbando eles, sem nenhuma coroa, né? Sem nenhum rei perturbando eles, perseguindo e matando. Chegando lá nos Estados Unidos, esses grupos vão fundar colônias extremamente democráticas. Lá não tem a presença do rei, e eles têm pavor de monarquia. E lá não tem a presença da monarquia